Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, o resumão do Marcão. Hoje uma aula especial para os meus alunos do terceirão. Rapaziada, vamos enfrentar essa quarentena com muita força, muita coragem. Vamos em frente. Acharam que ia escapar das minhas aulas, né? Não escaparam das aulas do Marcão, não. Eu vou chegar até vocês. Não posso estar junto, mas estamos conversando virtualmente. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade à nossa história. Eu parei com vocês lá na queda do Império Romano. Estão lembrados disso? Então olha só, aula 1, Idade Média, Europa. Apostila, página 268, página 270. Apostila 1, vou dar um tempinho para vocês pegarem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou. Tamo junto. Olha só. A Idade Média está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nós vamos caracterizar a Alta Idade Média pelo feudalismo. A Baixa Idade Média pelo surgimento do comércio e a burguesia como nova classe social. A Alta começa no século V com a queda do Império Romano, 476, vai até o século XI com as Cruzadas, e a partir do século XI até o século XV com o surgimento do comércio e da burguesia. Vocês vão entender bem esse processo quando eu digo surgimento do comércio, o que tinha acontecido na Europa. Olha só, o Império Romano caiu no ano de 476, por vários fatores. Ocorreram então as invasões bárbaras. Lembrando o seguinte, o romano chamava de bárbaro todo aquele que não falava o latim e o grego e estava fora do Império Romano. Então vários povos para eles eram bárbaros. Então quem são esses que vão invadir? O Império Romano acabou, decadência total, é como se fosse uma barragem com vários furos e a água vai passando. Esses povos bárbaros não entravam no Império Romano por causa do exército, das legiões romanas. A partir do momento que essas legiões abandonaram as fronteiras, eles invadem, são chamados povos germânicos. Visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, burgúndios, alamanos, suevos, eram os francos. E principalmente os francos aqui que eu gravei para vocês. O que tem de especial os francos? Esse grupo aqui que invadiu eram mais ou menos 500.000 de pessoas. Olha só, os francos terão um personagem muito importante chamado Carlos Magno. Ele vai ser o imperador do chamado Império Carolíngio. O que ele fez? Ele se aliou ao cristianismo, porque eles eram pagãos, ele vai se aliar ao cristianismo por uma questão política, e a partir dali ele unificou toda a Europa sob o seu domínio. Todos esses povos bárbaros agora estão sob o domínio de Carlos Magno, inclusive aqueles que pertenciam ao Império Romano. Bom, enquanto ele viveu, ele manteve a manutenção do Império. Após a morte dele, o Império Romano foi todo dividido. Carlos Magno morreu no ano 814. Ele tinha dividido administrativamente a Europa em vários condados, marcas e ducados, que eram os generais de sua confiança, os condes, marqueses e duques. A partir do momento que ele morre, esses caras continuaram existindo. E os reis também existiam, que eram lá os descendentes de Carlos Magno e reis espalhados pela Europa. Só que eles não conseguiam mandar em nada, porque Carlos Magno deixava para esses condes, marqueses e duques seus próprios exércitos. Eles tinham exércitos, era subdividido. Então cada um ficou com uma parte do exército do antigo Império Carolíngio. E com isso os reis passavam a ter apenas um poder simbólico. Olha só, morreu Carlos Magno, começa a Alta Idade Média. Sistema baseado nos feudos. O que são feudos? Grandes extensões de terras sob domínio do senhor feudal. Que ele pode ser um conde, um marquês ou duque. Condado, marco, ducado, que eram chamados feudos. Aí surge então o feudalismo. O poder político vai ser todo descentralizado, dividido nas mãos dos senhores feudais. Os reis terão apenas um poder simbólico. Eles terão títulos de reis, mas não vão mandar em nada. Por quê? Porque eles tinham exércitos inferiores aos senhores feudais. Os mais fortes é que mandavam, militarmente falando. Sociedade feudal, nobreza feudal, os guerreiros, né? Que eram esses nobres, esses condes, marqueses e duques, viviam para as guerras, né? Viviam para as justas, né? Os torneios, para as caçadas, eram guerreiros. Depois temos a classe B, o clero católico, a igreja, os intelectuais, espalhados por toda a Europa. E, na verdade, a igreja naquela época era poderosíssima, porque ela detinha o saber, eram todos intelectualizados.
Para você ter uma ideia, os nobres, os servos, os reis não sabiam ler nem escrever. Agora você imaginem esses padres que eram intelectuais. Não estou falando de saber ler e escrever não, eles eram intelectuais. E os servos, que eram os camponeses artesãos que trabalhavam, serviam ao clero e à nobreza feudal. Essa é a parte então da Alta Idade Média, onde a economia era baseada apenas na agricultura de subsistência. Praticamente inexistia a atividade comercial. Essa é uma etapa. Gostaria que vocês fizessem um print aí e anotassem no caderno de vocês. E dê uma olhadinha também na apostila, porque depois eu vou analisar alguns exercícios com vocês. Deixando uma mensagem aqui em inglês, porque vocês sabem que o professor Marcão é bilíngue. Alguém duvida disso? Não, né? Abração do Marcão. Fui!